Hoje, neste momento especialíssimo, nós vamos discutir e conhecer um pouquinho mais da teoria de Vallon, Henri Vallon, teoria genética de Vallon. Continuando os nossos estudos da psicologia, nós em outras aulas já vimos Piaget, já vimos Vygotsky e agora vamos ver Vallon. Lembra, Vallon faz parte dos socio-interacionistas. Então, ele é um teórico socio-interacionista. E a produção valloniana é uma produção bem interessante. Alguns concursos cobram muito Vallon, especialmente concursos que trabalham com para professores que trabalham com faixa etárias de crianças menores. Mas outros concursos, mesmo os que trabalham com crianças maiores, também usam. É lógico que a gente precisa ver, você precisa ver qual o edital, qual a bibliografia específica do teu concurso. Mas é sempre bom a gente trazer Vallon, afinal de contas, existem vários concursos por aí, e aí você tem que ver, né? O dia que você for fazer um concurso que tenha Vallon, já está presente. Por que eu estou falando isso? Porque o sócio-interacionista mais presente nos concursos é Vygotsky, mas isso não quer dizer que você não encontre Vallon, ok? Então vamos lá. Henri Vallon nasceu em 1879 e morreu em 1962. Eu não sei se você notou uma coisa, mas deixa eu falar para você. Piaget, Vygotsky e Vallon são contemporâneos. Todos eles nasceram e produziram na mesma época. Vallon morreu em 62. Vygotsky morreu em 1937, bem antes, né? E Piaget só em 1980. Então, eles tiveram tempos de produção diferenciados. Tempo na perspectiva da duração mesmo, tá, gente? Embora todos eles tivessem nascido, assim, mais ou menos na mesma época, no mesmo ano, e suas produções e interesses estivessem muito próximos, embora também eles estivessem distantes uns dos outros, ok? Vallon, a grande característica de Vallon é que ele é um teórico que vai falar muito com a gente na perspectiva da afetividade. Ele vai resgatar as questões da emoção, que não foram tão aprofundadas assim na perspectiva piagetiana e na perspectiva vygotskiana. Vygotsky tem livros sobre emoção. Ele tem uma teoria chamada teoria da emoção, mas ela não está tão relacionada com a questão da aprendizagem quanto a de Vallon. E é por isso que a gente traz aqui. Lembra que o nosso estudo é um estudo baseado nos principais teóricos da aprendizagem e nessas teorias que surgem a partir dos seus estudos. Então, Vallon tem uma frase que é super interessante, que já dá uma ideia do que vem por aí, né? A emoção é altamente contagiante e, através do choro, se configura como a primeira expressão social do ser humano. Pensa no bebezinho. Bebezinho nasceu, bebezinho faz o quê? Chora. E se não chorar, ainda leva palmada, né? Justamente para chorar. Então, o que a gente está falando é que esse choro é emoção. E essa emoção é contagiante. E ela é contagiante mesmo. Veja o seguinte, você vai numa situação onde as pessoas estão tristes, onde as pessoas choram, por mais que você esteja feliz, aquilo meio que te contamina, você não consegue ficar assim. Do mesmo jeito, a gente pode pensar no outro polo. Você vai a um lugar, você começa a ver, as pessoas estão rindo, começa todo mundo a rir, daqui a pouco você está rindo e nem sabe exatamente por que você está rindo. Então, a emoção tem essa ideia de contágio, tá? De ser algo que é entendido de uma forma muito ainda primitiva por todos nós e que a gente acaba numa situação de contágio mesmo, tá? A palavra é exatamente essa. Então, vamos lá ver um pouquinho de Vallon. Gente, Vallon é um sujeito bastante interessante, porque olha só, antes dele chegar à psicologia, ele passou pela filosofia e pela medicina. Então, ele estudava muito, ele estudou filosofia, ele estudou medicina, e ao longo da sua carreira, ele foi se aproximando cada vez mais da educação. Então, olha só, ele vai pela filosofia, para a medicina e se aproxima muito na educação, estudando a psicologia, estudando a questão do desenvolvimento. Em 1902, ele tinha 23 anos, ele se formou em filosofia pela Escola Normal Superior e depois cursou também medicina e se formou em 1908. Então, era uma pessoa que, vocês já podem ver, gostava de estudar, estava sempre atento a essas questões.
Ele viveu num período marcado por uma grande instabilidade social e turbulência política. Ele pegou 2 guerras mundiais, 1914 e 1918, e depois de 1939 até 1945. Ele pegou o avanço do fascismo no período entre as guerras. Ele viveu as revoluções socialistas e as guerras para a libertação das colônias na África, que atingiram boa parte da Europa, e em especial a França. Henri Vallon, francês, e, portanto, ele ficou muito... o período de vida dele foi um período muito assolado por todos esses conflitos e por todas essas situações de guerra. Em 1914, ele atuou como médico no exército francês. Então, tu imagina um médico no exército, a experiência que ele tinha lá com os feridos de guerra, né? Permaneceu vários meses no fronte de combate. O contato com as lesões cerebrais de ex-combatentes fez com que ele revisse posições neurológicas que havia desenvolvido no trabalho com crianças deficientes. Então, nesse contato com as lesões cerebrais, lá no fronte, na guerra, ele começou a repensar algumas posturas e alguns postulados que ele tinha desenvolvido quando ele trabalhava com crianças com deficiência nessa perspectiva da organização cerebral. Então, até 1931, ele foi atuando ainda como médico em instituições psiquiátricas e, paralelamente a essa atuação de médico e de psiquiatra, ele consolidou o seu interesse pela psicologia, mais especificamente pela psicologia da criança. Na Segunda Guerra, ele atuou na resistência francesa contra os alemães, ele foi perseguido, teve que viver na clandestinidade. Então, assim, uma vez que ele vai lá contra os alemães, a perseguição sobre Henri Vallon e sobre todos os outros que partilhavam dessa mesma ideia foi muito grande. De 1920 até 1937, ele fez conferências sobre a psicologia da criança na Sorbonne e outras instituições de ensino superior. Vallon é muito importante na história da educação da França também, tá, gente? Em 1925, ele fundou um laboratório destinado à pesquisa e ao atendimento de crianças ditas deficientes e publicou sua tese de doutorado, A Criança Turbulenta. Iniciou um período de intensa produção com todos os livros voltados para a psicologia da criança. O último livro, Origens do Pensamento da Criança, que foi escrito em 1945. Os livros de Vallon você encontra até hoje, são livros que você pode comprar, mas não são livros de fácil leitura, não são muito fáceis para você ler. Eu te aconselho que você leia num grupo, que você busque assim, textos que já sejam comentados, porque o texto duro de Vallon não é o texto mais simples que a gente possa encontrar. Então, vamos lá. Toda a ideia de Vallon é uma ideia que está fundada na perspectiva da dialética. Então, para a gente poder entender um pouquinho essa dialética, eu trouxe aqui um trecho que é do Leandro Conder, tá? Leandro Conder, que já faleceu, que escreveu essa definição aqui para a gente. Ó, dialética é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. Então, a nossa sociedade, ela tem muita contradição, ela diz uma coisa, depois não diz mais, as coisas foram feitas para uma coisa, mas na realidade suscitam outras, e isso está sempre... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique lá.